O Rio de Janeiro é o segundo maior mercado consumidor de produtos agrícolas do país. E os consumidores fluminenses são exigentes, não se importam em pagar mais para ter um produto melhor na mesa. Por isso, o foco do nosso programa hoje é para a agricultura familiar fluminense e os potenciais de desenvolvimento dessa atividade. O Rio de Janeiro já foi grande produtor de cana-de-açúcar, café e laranja. O desenvolvimento industrial provocou um forte processo de migração do campo para os centros urbanos. Nossa região metropolitana concentra mais de 70% da população. Criar atrativos para manter o homem no campo se tornou um desafio para os governos e para a sociedade. Para conversar sobre os programas e desafios do desenvolvimento da agricultura familiar no Estado, convidamos Alberto Moffatti, secretário estadual de Agricultura, Pecuária e Pesca e Abastecimento do Rio de Janeiro, Sérgio Malta, superintendente do Sebrae Rio, e Otto Santos, presidente da Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Rio de Janeiro. A Agrovila de Santo Antônio de Pádua foi escolhida para receber a primeira unidade de produção agroecológica integrada e sustentável do PAS, fruto da parceria entre o Banco do Brasil, o BNDES e o Sebrae. Nossa reportagem foi até lá para conhecer o projeto. Santo Antônio de Pádua é a unidade experimental, onde já foram capacitados 30 técnicos e agrônomos na tecnologia PAS para dar suporte à equipe do projeto. Seu Asildo e Dona Norma vivem na Agrovila com filhos, noras, genros e netos. Eu vim para a Agrovila onde tudo mudou. Eu ganhei uma casinha própria, que era o meu maior sonho. Bom, aqui eu planto variedades, porque a cultura orgânica, é bom a gente fazer sempre assim, uma mistura, por exemplo, um canteiro de cada um tipo de verdura, até porque para evitar o ataque de inseto. Então eu planto, por exemplo, o alface, aqui a sementeira, aqui a couve, ali o almeirão, naquela ponta a cenoura, e dali para frente eu dou continuidade com alguma coisa que ainda não tem aqui. E lá embaixo o terreno lá está ficando vago, então eu já vou tirar também uma parte dessas mudas daqui para preencher lá debaixo daquele sombrite lá. Vagem, feijão, milho, abóbora, cenoura, beterraba, couve, brócolis, alface, repolho, tomate, banana, arroz. A produção é grande e é planejada para abastecer a própria região. Do outro lado da rua, seu Iê cultiva plantas medicinais. A Vic puro, ó. Aí, Vic, castelão, ó. Poejo. Esse aí é o quê? Santa Maria. Erva de Santa Maria? Pra que serve? Pra verme. Boldo, depois de uma bebidinha, um bom chá de boldo para se recuperar. Essa aqui é o anti-inflamatório, que funciona como a terramicina. Essa aqui é pro rim, cana de macaco. Essa aqui é a insulina vegetal, olha só. Para quem tem problema de diabetes, isso aqui, ó, substitui aquela injeçãozinha desagradável. Esse aí é o mertiolate, tá vendo? Capim cidreiro ou capim limão. Alecrim. Chá pro coração. Espinheira santa, para que serve? Minha língua dá para gastrite. Gastrite, para gastrite. Esse aqui é a lógina e esse aqui é pro fígado. Esse é o ipê roxo, a gente usa a casca dele. Isso aqui é o quê? Saião. Saião também é para machucado, né? Saião é bom para tudo. Esse aqui é aloe vera. É bom pro cabelo. É bom pro cabelo, dá para fazer supositório para criança, protege o aparelho gastrointestinal. Em vez de você usar aquela glicerina, você faz assim, você corta ele, aí você pega, põe na sacolinha, embrulha um pedacinho, um saquinho plástico, põe no congelador. Você usa isso aqui como supositório, desenrola o papelzinho. Isso aqui é a couve. Couve serve pra quê? Pra comer junto com um franguinho que tem aqui, a galinha. Também não dá para comer essa erva. Quais são os limites da gente poder reproduzir esse tipo de experiência no resto do estado do Rio? Na verdade, está sendo uma experiência piloto, né? Então, na parceria,
já há algum tempo que a gente vem acompanhando esse movimento, numa relação direta que a gente tem com o Banco do Brasil e com o Sebrae. E é uma experiência interessante que já vem sendo desenvolvida em outros estados e que a gente acha que tem muito a ver com a realidade do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro é um estado que tem uma vocação natural para produzir, né, plantas medicinais, hortaliças e tal, exatamente pela proximidade que você tem do nosso agricultor familiar com o mercado consumidor, né? Essa grande cidade do Rio de Janeiro, que é o segundo maior mercado em tudo, inclusive em agropecuária. Então, assim, eu acho que a gente precisa testar, verificar o funcionamento dentro da realidade do Rio de Janeiro e juntar com outras experiências que já vêm sendo, né, conduzidas, fazer isso principalmente em áreas onde a gente tem concentração de agricultores familiares da reforma agrária, principalmente, porque são áreas mais bem definidas do ponto de vista dos lotes e tudo, facilita esses mosaicos que são produzidos nessas mandalas, enfim, esses desenhos. E eu acho que assim, a gente tem um potencial interessante de crescimento. Acho que a experiência seguramente poderá ser replicada em outras regiões do estado, né? Acho que a gente produz bastante hortaliça, precisa produzir medicamentos naturais e tal, e eu acho que assim tem tudo a ver até com a nossa tradição, né, de um agricultor que já vem fazendo agricultura há muito tempo. O Rio de Janeiro é um dos estados mais tradicionais do ponto de vista de agricultura. Você começou na sua fala exatamente dizendo, o Rio de Janeiro já foi, porque aqui foi o berço da colonização, né? Então, naturalmente, daqui migrou o desenvolvimento para o resto do país. A agricultura também migrou, ocupando áreas que são mais próprias do ponto de vista de produção, aquelas que são voltadas para grande escala. Então, eu julgo que a gente tem aí um potencial interessante e a gente vai estar precisando ver exatamente o desenvolvimento dessa atividade ali, como é que ela se dá. Sérgio, como é que começou essa parceria e como é que está funcionando hoje o PAS no estado do Rio de Janeiro? Esse é um programa instituído a nível nacional, né? E que a gente está instituindo aqui agora, com parceria com o Banco do Brasil, BN10, e com a Secretaria de Agricultura aqui do Estado de Janeiro, que é um parceiro fundamental para o sucesso desse programa. E a gente escolheu duas regiões, a região noroeste, até para poder levantar aquela região, né, que tem índices relativamente baixos, enfim, de desenvolvimento, e a região serrana, aqui perto do Rio de Janeiro, até pela proximidade do mercado consumidor. Que é a tradição de ser uma região de produção de hortaliças. Exatamente. A gente está querendo, inclusive, criar, incentivar a criação, enfim, a produção de produtos agrícolas com mais valor agregado, né? Orgânicos, que tem um valor, como você disse na introdução do programa, nós temos um público na cidade do Rio de Janeiro, enfim, no estado do Rio, que é mais exigente, mas que está disposto, inclusive, a pagar mais caro por um produto que seja produzido em condições adequadas, que preserve o meio ambiente, que não utilize trabalho escravo, enfim, que respeite todo o ecossistema da produção daquele programa. Então, a região serrana também foi escolhida. No início é uma experiência piloto, que serão contempladas 300 famílias, e que tem em média 4 pessoas na idade economicamente ativa, então serão 1.200 pessoas atingidas nesse início. É um programa que conta com todo o apoio de assistência técnica, de organização fundiária, de acesso ao mercado consumidor, e que a gente pretende, ao longo desse ano, implantar essas 400 unidades. Inclusive, são unidades que têm a intenção de reproduzir no seu entorno econômico e social aquelas práticas para que outros possam também ter acesso à mesma técnica e canais de comercialização. Como são escolhidas essas famílias? Como é feito esse início do trabalho? Sim, as áreas foram escolhidas, região serrana pela tradição e região noroeste, e isso é escolhido em comum acordo com as prefeituras e com os técnicos da Fundação Banco do Brasil e do Sebrae, que vão ao local e
de acordo com critérios técnicos, escolhe as famílias que devem ser candidatas, devem ser voluntárias a participar desse processo. Otto, a gente está falando aqui de um perfil de estado em que a pequena produção, a produção familiar, tem uma participação importante na economia. Como é que é para o trabalhador agrícola, como é que tem sido acessar esses programas, qual a importância disso? Olha, a gente, nesses 4 anos, a gente teve uma melhora, tá? Mas ainda está aquém porque a questão do acesso ao crédito ainda é uma dificuldade muito grande que o agricultor familiar tem. A gente avançou bem, tá? Que a gente tem até um histórico de 2002, a gente tinha para crédito 2 milhões de reais, hoje nós temos 16. Mas a nossa preocupação, esse projeto é um projeto piloto, como o secretário falou, é muito interessante. Mas a nossa ansiedade é que esses programas cheguem com mais transparência e realmente atenda aquele agricultor familiar que precisa. Porque nós temos ainda no estado muitos agricultores familiares que tem seu pedaço de terra, mas não tem produção nenhuma. Aí uma série de fatores que contribuem. A questão da assistência técnica melhorou, agora com o concurso da Emater, o acesso ao crédito, a questão fundiária, tá? Porque muitas das vezes o agricultor familiar, ele quer acessar o crédito, mas ele não tem o pedaço de terra dele legalizado, documental. Então, eu acho interessante, a gente tem acompanhado, tem uma parceria com a Secretaria de Agricultura. Eu acho que a gente avançou bastante, mas ainda está aquém daquilo que nós queremos. É um caminho que a gente tem que seguir. A sustentabilidade na produção rural. Sobre isso a gente vai falar no próximo bloco. Não sai daí. Rio em Foco. Aqui política e economia caminham juntas. Além de garantir alimentação e renda para os produtores, a agricultura familiar tem como base a produção agroecológica. Nossa reportagem vai mostrar como o projeto pode ser uma opção a favor da sustentabilidade. Um galinheiro no centro, uma horta ao redor e o quintal agroecológico. O sistema de irrigação é feito por gotejamento. Esse esquema preserva a qualidade do solo e as fontes de água. O PAIS não aceita sementes transgênicas e estimula a troca de sementes entre os produtores. Um dos objetivos do programa é ir reciclando, reaproveitando tudo. A palha do arroz é usada para fazer cobertura, manter a umidade do solo e controlar o mato. O que sobra da horta alimenta as galinhas. O esterco do galinheiro aduba a horta e a preservação do meio ambiente é garantida. Para o controle de pragas, solta os pintinhos na horta. E o esgoto vai para a fossa, onde é feito um tratamento natural com bactérias. Além da horta e do galinheiro, tem um quintal agroecológico. Esse aqui é o pomar agroecológico, onde a gente tem uma mistura de diversos tipos de árvore frutífera e temos também 30 pés de limão Tahiti. Essa é a mucuna preta. Alimenta a galinha e firma o nitrogênio no solo. Assim, o agricultor não precisa comprar o industrializado. A gente estava falando no último bloco, né? O Otto estava falando da importância dos produtores agrícolas acessarem a informação. Como tem sido o trabalho da Secretaria de Agricultura para fazer com que essas informações cheguem ao produtor rural e, enfim, ele possa desenvolver esse tipo de tecnologia no campo? Principalmente nos últimos anos, né, a Secretaria ela organizou e está se organizando dentro do que a gente chama de Programa Rio Rural. O Programa Rio Rural ele tem essa vertente da sustentabilidade como o objeto principal da sua ação, né? Ele tem nas microbacias hidrográficas a questão, né, do espaço de planejamento, da sua lógica né, de concepção de planejamento e a questão da sustentabilidade. O programa ele tem uma estrutura de divulgação, inclusive a gente vai estar, nós temos o site do programa, né, com microbacias, e no nosso site da Secretaria da Agricultura, agricultura.rj, a gente tem as informações também que são divulgadas e
A gente estava fazendo um treinamento para 150 técnicos, os novos técnicos da Emater, exatamente assim, para que eles entendam a lógica do programa e possam estar fazendo esse trabalho de divulgação junto às comunidades. Porque o agricultor, né, um certo nível de agricultor, ele até obtém informação através dos canais de televisão, dos programas especializados, mas ele é muito conservador, muito tradicional, pela natureza mesmo da relação de produção com a terra e tudo. Então, ainda ele escuta muito na relação direta da fala. E na medida, né, Otto, em que ele acredita nas pessoas que estão conversando e falando com ele. Então, o papel do extensionista nessa ação é fundamental. Então, esse trabalho ele é feito na discussão nessas comunidades, né, na identificação dessas atividades, sempre com o viés da sustentabilidade, fazer agricultura orgânica ou natural, ou com menor uso de agrotóxicos, de maneira geral, com menos produtos químicos, de maneira geral, inclusive, né, fertilizantes, mas de maneira que ele possa ter uma produção que dê retorno financeiro para ele se sustentar. Então, há apoio financeiro nesse sentido e a lógica do trabalho é essa, quer dizer, quanto mais gente mais bem informada tiver no campo, melhor serão as condições de produção e melhor vai ser o alimento que nós que moramos na cidade vamos consumir, né? Essa ideia né, deste projeto especificamente, que é desenvolvido em parceria BNDES, SEBRAE, Banco do Brasil, ele tem um viés né, bastante ecológico, exatamente assim, na integração dessas atividades e no uso do conhecimento que se tem. A empresa de pesquisa nossa aqui, a Pesagro, ela desenvolve sementes de produtos orgânicos, ela tem um trabalho importante nessa área de orgânico, inclusive reconhecida fora do estado, um trabalho, e a gente está fazendo com que os nossos técnicos possam ter esse conhecimento de fazer agricultura com sustentabilidade. Que eles possam ser os próprios multiplicadores. Com certeza, porque a presença deles direta no campo, junto aos agricultores, faz disso, cria um vínculo, uma relação direta de confiança que permite fazer com que o agricultor, que é ressabiado por natureza, sabe? Eu sou filho de agricultor, não sei como é que é. Não, tem esse viés mesmo. E assim, tem muito receio, né? Como o Otto falou da questão do crédito. Tem muito receio, inclusive, de tomar crédito e se endividar inadequadamente e tal. Quer dizer, então, todos esses cuidados, quando os bancos de desenvolvimento do Brasil, né, se associam ao SEBRAE numa iniciativa dessa, é exatamente para estar chegando junto ao produtor com a tranquilidade dele ver que as coisas podem funcionar bem, que os agricultores podem adotar e essa experiência pode ser replicada. E essa lógica tem tudo a ver com a concepção do programa Rio Rural, que hoje está presente em 59 municípios do estado. Essa capilaridade é importante, né? Como é que a FETAG ajuda nesse processo, trabalhando junto com os trabalhadores? Olha, a gente ajuda participando nos conselhos, né? Como o Sérgio falou aqui, a questão do Noroeste, a gente tem a questão do Conselho Territorial, que a gente sabe que lá no Noroeste, como ele falou, o IDH lá é muito baixo, a concentração de terra ainda é muito grande, tá? E tem a distância da produção da agricultura familiar para escoar, o escoamento da produção, tá? Porque a gente sabe que a gente conviveu há bastante tempo com a situação do atravessador, isso levou à evasão dos agricultores da área rural. Hoje, infelizmente, a agricultura, principalmente a familiar, está envelhecida. A gente tem que ter esses programas, esses projetos, para tentar trazer de volta o filho do agricultor, que ele hoje não tem atrativo na área rural. Ele prefere estar na cidade com uma vida aquém daquela que ele poderia ter, a qualidade de vida da área rural, mas ele prefere ir por causa dos atrativos. E a primeira coisa que infelizmente, que o agricultor tinha na cabeça, dizia assim, não, eu quero que meu filho estude para ele não ter uma vida igual a minha. Hoje não, com esses programas,
a gente visualiza uma melhora. Uma possibilidade de futuro no próprio campo. Isso aí. Agora, o que isso tem que ser um programa de Estado, né, que não seja interrompido. Tem que ter continuidade para a gente manter. Independentemente de quem seja o governo. Manter essa política até para a gente manter o homem no campo. E isso não é só a qualidade de vida. A gente trabalha a CONTAG, nós somos 3 instâncias: CONTAG, Federação, FETAG e Sindicato. A gente trabalha hoje com a integração do rural com o urbano, porque é o urbano que consome. E a gente sabe, com esses programas, a gente vai ajudar também a diminuir a violência na área urbana. Com certeza. Geisa, eu acho que, como diz o Otto, esse programa ele tem um sentido econômico, é claro, porque vai aumentar a produção, vai aumentar a oferta de alimentos nas cidades, mas tem um sentido social muito forte, né? O que tem que ser marcado, né? Guardar o homem no campo, melhorar as condições de vida para a família que está no campo, e por isso ele chama o programa de produção agroecológica integrada e sustentável. Agroecológico porque, como a gente viu na reportagem da sua equipe, ele preserva todas as condições, uso mínimo de fertilizante, não uso agrotóxico, enfim, preservando ali as condições naturais. Integrado porque tenta utilizar todos os insumos, os próprios fertilizantes naturais, a produção animal, a produção vegetal, integrando ali o ecossistema. E sustentável do ponto de vista econômico e social. Sustentável porque vai se produzir e vai se eliminando o atravessador a alcançar os mercados com bases no mercado justo e garantindo colheitas importantes e capazes de sustentar aquela família hoje e amanhã, né? Então, ele tem todas essas características e que nós temos, de certa maneira, uma sorte, porque vários erros que foram cometidos no início da implantação desse programa em outros estados já foram superados. Já queimou essas etapas. Ou seja, nós estamos instalando unidades pilotos, mas são pilotos e acertos também, né? Claro. Então, mas são pilotos já experimentados, né? Já experimentados pelo Brasil afora. E é verdade que o Rio tem características especiais, mas a agricultura familiar no Rio tem certas similitudes que, tanto no estado maior quanto no estado, no Rio de Janeiro, vão ser produzidos. Então a gente tem grande esperança de que essas experiências pilotos, que em geral ocorrem alguns problemas, será muito bem sucedida aqui no Rio de Janeiro, nessas 400 primeiras unidades. Hoje, 30% da produção da agricultura familiar já tem que ser comprada pelo Estado, né? Já é lei isso. E os outros 70% você pode trabalhar justamente para aumentar o preço final dele, dando mais qualidade a esse produto. Como é que a gente faz essa equação? Primeira questão é que você falou bem. No mínimo 30 tem que ser comprado, mas não quer dizer que não possa ser comprado os 100, tá, do agricultor familiar, entendeu? Então acho que assim, a gente trabalha com essa ideia, quer dizer, para que no mínimo 30 seja, a gente está vendo inclusive os canais de comercialização de leite, porque a grande maioria das nossas cooperativas, inclusive, né, o Rio de Janeiro, 93% das propriedades tem menos que 100 hectares. Isso aí já mostra que assim, quase todo mundo aqui é agricultor familiar, né? Em torno de 90% das 62 mil unidades de produção são de agricultores familiares. Muito bem, então a grande produção e abastecimento de hortaliças e tudo, se você for olhar, está toda ela com foco na agricultura familiar. Então a gente pretende que o 30% seja realmente piso nesse processo, né? A gente está estruturando na questão de leite para que possa, porque tanto hoje a compra local, porque os agricultores que produzem, nessa experiência mesmo de Pádua, quer dizer, se o pessoal estiver abastecendo o mercado local ali, automaticamente o mercado de venda vai estar abastecido com os produtos da região que está vindo da agricultura familiar. Acho que a gente precisa também, e aí vocês da imprensa podem ter um papel importante, de nos tornar mais bairrista, sabe? De valorizar mais o Rio de Janeiro, valorizar mais o que é produzido no Rio de Janeiro. A gente precisa que o carioca, que essa grande nação que está aqui no ambiente da cidade do Rio de Janeiro, comece a ter um olhar assim,
de querer conhecer, de visitar as áreas de assentamento rural, da mesma forma que está visitando agora, né, as áreas pacificadas dos morros aqui, conhecer também o que acontece no nosso interior. Por quê? Porque com isso você cria um canal de efetividade maior. O Rio, por ser um estado onde, né, voltando ao início, começou a produção, houve um deslocamento maior entre a produção, né, o meio rural e o setor urbano. As áreas que estão mais recentes, né, o vínculo é muito mais forte. A cidade vai se formando com as pessoas se organizando em termos da produção rural. Aqui isso já se deu há mais tempo e esse vínculo, de novo, ele precisa ser restabelecido. E um dado que é também uma sugestão, inclusive, de pauta interessante, é a questão da nossa educação. A agricultura, sabe, não é presente na educação no meio rural. Os exemplos são exemplos do ambiente urbano. O próprio Otto colocou isso, né? Quando o agricultor diz, eu quero que meu filho tenha uma vida diferente da minha, já está... esse viés de que aquilo que ele faz é ruim, é desprovido de valor. O valor está na cidade, está né, neste outro ambiente urbano. Eu costumo falar, secretário, até porque eu tenho 2 chapéus, né? O da secretária-geral do Fórum e de jornalista, repórter aqui do programa. Que a gente está construindo ponte. Não é à toa que a gente foi lá no Noroeste mostrar que o que está acontecendo no Rio, e é esse o caminho, né? Eu acho que não tem outra maneira da gente funcionar e valorizar o que é nosso, de fato. A gente vai para o próximo bloco e aí a gente continua conversando sobre agricultura familiar. Em 2009, cerca de 12 mil agricultores utilizaram crédito do PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Para a safra de 2010-2011, o produtor familiar vai ter um novo benefício, o Programa Juro Zero. O convênio é com o Banco do Brasil. Secretário, quais são os outros programas que estão à disposição dos agricultores familiares no Estado? A gente vem num crescendo, né? Porque em 99 eram 2 mil e agora são 12 mil. Então, assim, é um crescimento bastante significativo. E a expectativa, né, é que sejam 15 mil agora na safra 2010-2011. Um dos fatores de atratividade é exatamente a questão do juro zero. A partir de agora, quer dizer, os agricultores, eles talvez até não estejam sendo tão adequadamente informados. A gente está colocando em mídia e tudo, mas todos os agricultores familiares que estão contraindo crédito, eles automaticamente eles estão fazendo a opção por juro zero. Por quê? Porque nós estamos... para o agricultor familiar do Rio de Janeiro, que cumpra as exigências de que a propriedade seja aqui, a exploração, né, para evitar desvio, todos eles poderão ter essa prerrogativa de, quando eles forem liquidar o financiamento daqui a 9 meses, 1 ano, ou até nos financiamentos de investimento num prazo maior, o Estado, né, o governo do Estado, mantendo recursos para essa finalidade no Banco do Brasil, vai absorver o custo financeiro dessa operação. Então ele paga o capital e o custo financeiro é coberto pelo Estado. É uma prerrogativa extensiva a todos os agricultores. O que hoje ainda não está bom é que as pessoas não estão sabendo ainda adequadamente disso. E aí é uma falha de nós todos, né? Que a gente precisa estar divulgando mais. Informar. Com certeza. Crédito a gente consegue, né? Já está aí, já é um avanço. Que outras necessidades são importantes? Como é que a gente faz, por exemplo, para formar melhor essa mão de obra, para a gente fixar as pessoas e elas verem oportunidade no campo? A questão do crédito como o Monfatti falou, é informação, tá? Porque a gente tem dificuldade de pegar o trabalhador lá no final do município para trazer numa agência do Banco do Brasil no centro da cidade. Surgiu, né, está acontecendo o CFC, que é Canal Facilitador de Crédito. A gente tem experiência no município de Araruama em 2004, que a gente fazia esse CFC nos colégios da área rural. O agricultor familiar ia no colégio, levava a documentação toda, assinava, fazia toda a questão burocrática e só ia no banco para pegar o recurso. Então, eu acho que isso é mais um facilitador que a gente tem. A outra questão,
essa nova turma da Emater que está entrando, da assistência técnica, ter um parâmetro, não como chegar e impor, mas isso como o secretário falou, chegar lá, trocar a experiência, ele passar a experiência dele e colher também do agricultor familiar, porque a gente é desconfiado de natureza. E primeiro que a gente vive aí num país que há décadas nunca nós fomos agraciados com nada. E hoje, quando a gente vê essas linhas de crédito, a primeira coisa que chega para minha mãe, que está com 85 anos, hoje lá em Ararão, falar que tem dinheiro a juros zero, ela não vai acreditar. Tá? Ela vai dizer assim, não, está querendo tomar meu pedaço de terra. Então a gente tem que ter muita habilidade para convencer essas pessoas, tá? Para que ela tenha acesso ao crédito. Agora, tem que ser uma forma de troca de experiência, não chegar com um pacote pronto e tentar impor. Eu acho que isso é muito importante, essa capacitação dos técnicos da Emater. Esse entendimento prévio, né? Isso aí. A outra questão é o Senar, tá? Que a gente está trabalhando, eu principalmente faço parte do Conselho Administrativo do Senar, para estar capacitando esse público, né, para ter acesso e ter mais clareza. Que é a linha da aprendizagem, da aprendizagem rural. Que é importante. Isso aí. Eu acho, Geisa, que nessa questão da capilaridade, desculpa só te interromper, o SEBRAE pode ajudar, porque o SEBRAE está em todos os municípios. É claro, mas o Senar também é importante. O Senar é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que tem uma posição muito importante aqui no Rio de Janeiro, ligada à Federação da Agricultura, cujo presidente, inclusive, é o presidente do Conselho do SEBRAE, Dr. Rodolfo Tavares. Mas eu quero dizer, gente, aqui o Rio de Janeiro, e a gente vem vendo isso ao longo dos diversos programas que o Fórum vem patrocinando, e eu acho que a TV Alerj, com um papel fundamental de informação de aspectos que a TV, as outras TVs, por questões comerciais, não cumprem. E esse programa é importantíssimo, porque a informação é fundamental para que a gente possa gerenciar todos esses programas, e estamos cumprindo esse papel. Mas eu estava dizendo que o Rio vive um momento especial, né? O Brasil vai crescer 7% esse ano, o Rio vai crescer muito mais, o Rio está se tornando o gigante do aço, do petróleo, do turismo, agora com os megas eventos que virão, mas também na agricultura está acontecendo uma revolução. A gente teve agora, a gente tem esses mecanismos todos de crédito barato e fácil. Temos agora um reaparelhamento da Emater e de toda a estrutura do governo no que toca ao apoio ao agricultor mais necessitado, ao agricultor familiar. Isso tudo está vindo de maneira integrada. Eu acho que cabe aos diversos órgãos, aos representantes dos trabalhadores, ao poder público, o SEBRAE, que é o órgão de apoio, e todos os órgãos que participam do apoio à agricultura, também fazer com que essa revolução no campo seja bem sucedida. O secretário falava da história da agricultura, na verdade, a agricultura brasileira começou no Rio e com o avanço da fronteira agrícola, com os grandes projetos, hoje o Brasil, o Rio de Janeiro deixou de ser um estado exportador de alimentos para ser um estado importador, até porque tem uma população enorme, né, ávida por alimento. Super concentrada. E um terreno pequeno, temos bastante acidentado. Menos de 1% do território brasileiro. Mas a gente está avançando na produtividade, o governo, além do apoio técnico, tem tido uma política fiscal muito importante, no caso de leite e de outros produtos agrícolas, fazendo com que a produção passe. Você tem razão quando diz que ainda há muito o que fazer, né? E estamos fazendo, mas no passado recente, nesse governo, foi feito muita coisa, e eu classifico como a gente está às vésperas de uma revolução também na agricultura familiar fluminense. No próximo bloco, vamos falar sobre as políticas públicas para o campo. Não sai daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. A implantação de projetos de agricultura familiar está mudando a vida no campo. Secretário, que outros projetos, além do Rio Rural, a Secretaria está tocando nessa questão da agricultura? Em parceria, inclusive, com a Federação dos Trabalhadores, a gente criou uma subsecretaria da Agricultura Familiar, exatamente para poder estar
com um olhar mais objetivo sobre essa questão. Está auscultando mais, né, o que o setor nos traz e poder dar resposta exatamente no nível, né, da expectativa. Eu acho que assim, a gente conseguiu fazer algumas coisas muito importantes que estão em curso, na verdade, né? As estruturações das empresas, através da equipe técnica da Emater, veículos e equipamentos de informática. Agora estamos fazendo o concurso da Pesago também para poder ampliar, e vamos fazer da FIPERJ, porque também a gente tem um setor de aquicultura e pesca muito importante no Rio de Janeiro. O Sérgio falava na questão tributária, e tanto, principalmente em leite, quanto em carne, agora mais recentemente, a mudança radical que houve no Rio de Janeiro, em leite já está tendo uma repercussão que a nossa expectativa, pelos números que a gente está vendo, é um crescimento da ordem de 20% no ano de 2010. É um marco. A gente vinha crescendo 3%, 4% ao ano, saltar para 20%, né? É muito representativo. E a gente acha que isso vai acontecer no setor de carnes de maneira geral. Inclusive, estou indo discutir com o pessoal de avicultura, porque a gente começa a ver que mesmo essa atividade que tem que estar próxima da área de produção de grãos, ainda existem alguns nichos interessantes para serem tratados aqui, desde que a gente entenda, inclusive, essa questão tributária. Mas também a gente está trabalhando, né, na área de estradas vicinais, com o programa, né, de estradas da produção, com a compra, né, de mais de 100 equipamentos para estar atingindo. E esta semana agora eu estou abrindo uma licitação para a compra de equipamentos do programa Rio Rural com recursos do Banco Mundial, mais novas patrulhas mecanizadas, essas inclusive com foco na questão de estradas ambientalmente sustentáveis, ou seja, você fazer saída de água que não faz com que a estrada esburaque e tal, esses controles, já que a gente tem uma região muito acidentada, né? A topografia praticamente do Rio de Janeiro é uma topografia acidentada e a nossa produção se dá neste ambiente. Mas a gente tem, e com acesso direto para pequenos produtores, para agricultores familiares, na área do Rio Genética, com o Rio Leite, a ação com café, a gente vem crescendo, e aí uma parceria também com a Federação da Agricultura e com o SEBRAE, mostrando que a área de produção de café, e que são tipicamente de agricultores familiares, tradicionalmente agricultores familiares que moram dentro mesmo das áreas de produção, a gente vê um crescimento inclusive da qualidade do café que é produzido no Rio de Janeiro, né? Nós estamos agora, inclusive, com um concurso de qualidade de café no Rio de Janeiro que vai estar premiando em outubro, novembro, eu tenho que ver até a data exata, os melhores produtores, os melhores cafés produzidos no Rio de Janeiro, resgatando uma imagem do café também no Rio de Janeiro. Uma tradição aí. Apoiamos e continuamos apoiando a fruticultura, agora inclusive com atividades novas, produção de pêssego na região serrana, na divisa com Minas, principalmente porciúncula, mas também banana, uva, produção de uva no Rio de Janeiro e produzindo muito bem, com resultado excelente em Cardoso Moreira e tal. São experiências que também estão sendo replicadas. Essa questão toda da produção de aquicultura, que é uma característica do Rio e que tem entraves muito fortes na questão ambiental, porque usar a água, né, fazer criação nesse ambiente é sempre um risco de contaminação. Então é um trabalho que não desenvolve na velocidade que a gente gostaria, mas que tem um potencial de crescimento muito importante, e a gente está buscando ver e resolver essas questões ambientais. Produção de orgânicos, produção de agroindústria artesanal. O Rio de Janeiro tem uma característica fantástica, exatamente porque nós estamos muito próximos do mercado consumidor, e um mercado consumidor que exige produtos de qualidade, sabe? Nós temos a produção artesanal de doces, de queijos, de embutidos, sabe? Assim, fantástica, principalmente na região serrana, mas no estado todo, né? Então, assim, são muitas, sinceramente, são muitas as ações que estão sendo implementadas. Eu acho que, assim, varrem quase todo o setor, tanto nessa questão da infraestrutura, com o programa Rio Rural,
com estradas da produção e nas questões setoriais, de genética bovino e de pequenos animais, leite, carne, pescado, frutas, hortaliças, enfim. Eu acho que é um leque de ações que estão sendo implementadas. O secretário colocou um ponto muito importante, né, que essa proximidade dos grandes centros exige também que a gente faça um trabalho de integração desses setores para que você possa, o agricultor familiar, produzir, chegar no supermercado grande, quer dizer, ter para onde escoar esse produto. Como é que você, Otto, vê o futuro assim, da produção rural no estado do Rio de Janeiro? Olha, o futuro eu vejo promissor, tá? Porque a grande dificuldade nossa é eliminar escoar a produção, tá? E hoje a gente está vendo, como o secretário e o Sérgio Sebrae falou, que o meio urbano ele tem que ter a consciência que o agricultor gerando renda ali no município, o capital vai girar ali, tá? Não só vai melhorar a qualidade de vida do agricultor, mas também o consumidor vai ter material com boa qualidade e o capital vai girar ali no município. Agora, uma grande dificuldade que nós temos, até fazer um desafio secretário, que é a questão da nota fiscal do agricultor familiar. Porque muitas das vezes a gente produz e chega na hora de escoar a produção, botar, como você falou, no mercado, no grande mercado, nós não temos a nota fiscal para colocar e não temos acesso. E não só isso, isso contribui também para a arrecadação do Estado. Se a gente for fazer um levantamento hoje, sem medo de errar, 80% ou mais do agricultor familiar não tem nota fiscal. A bola está com o Sérgio. Essa questão da informalidade também no campo. Como é que a gente trabalha isso? No Brasil, eu acho que o Rio de Janeiro é um pouco o espelho do Brasil. Nós temos 20 milhões de empreendedores. Nós temos 10 milhões de empreendedores na cidade que estão na informalidade. Temos mais 5 milhões de empreendedores formais na cidade e 5 milhões de empreendedores no campo. Nós agora temos um mecanismo que é o empreendedor individual, em que facilmente, se você tem um faturamento até R$3.000, você pode se cadastrar como produtor individual, e isso permite também ao produtor agrícola ter essa característica. Isso só pode ser feito, o único guichê de entrada desse cadastro é a internet, é o portal do empreendedor.gov.br, e a partir daí você pode emitir nota fiscal e aceder aos mercados formais que necessitam de nota fiscal. Além disso, permite acesso aos benefícios do INSS, como auxílio-doença, no caso não desejável de um resfriado ou algum problema que se tenha, e até a aposentadoria ao final. Isso se combina com outros mecanismos de assistência social e econômica que existem no campo, né? Específicas para o campo. Eu acho que na sustentabilidade da agricultura familiar tem dois aspectos fundamentais, um que você citou e outro que o secretário citou. Essa questão do escoamento, né? E esse programa que nós estamos introduzindo com o apoio de vocês todos, o PAIS, ele tem um foco muito forte na criação do associativismo e de canais de acesso à comercialização que ultrapassem. É necessário ter alguém que ajude a escoar a produção, é claro, mas é necessário também remunerar justamente o produtor. Não é possível que você produza 1 quilo de hortaliça no supermercado, tenha sido vendido por R$3 e o produtor receba 10 centavos. Isso é uma exploração inaceitável. Então é necessário fazer com que os canais de distribuição sejam bem remunerados, mas que haja uma remuneração justa e adequada do produtor. Por isso, todo esse foco também na sustentabilidade, na questão dos canais ágeis e fáceis de comercialização. E a questão também de você agregar valor. Todos esses produtos que você citou, a maior parte deles tem um valor agregado grande, tem um valor que a família, nesses produtos todos, tem um papel forte e pode alcançar um valor no mercado muito maior do que um produto produzido em larga escala. Então, a agricultura familiar tem que fazer valer, valorizar
o fato de ser não usar agrotóxico, de ser um produto sustentável, para que ele possa alcançar esse público exigente e remunerar adequadamente o produtor. Não produzir commodities, produzir produto, sabe? Hoje a Valorizar o afetividade... artesanato agrícola. Hoje a afetividade é um valor, né? Sim, inclusive no mercado. dúvida. Você tem essa coisa das love marks, né? Você tem essa É verdade. coisa de se apaixonar por uma marca e só querer aquela marca. Eu acho que a gente pode trabalhar isso aí com... Eu acho que assim, se segue dentro daquela ideia, né? A gente viu quando a gente realizou, em conjunto, inclusive, com o governo federal, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, a Feira da Agricultura Familiar no Rio de Janeiro, a receptividade fantástica que foi, sabe? O Rio de Janeiro, ele tem o que falta são os canais fluírem adequadamente, porque quando acontece uma ação dessa, a gente percebe que tem uma receptividade muito boa. Você vê as pessoas dando depoimentos, assim, fantásticos sobre aquela realização. E os agricultores familiares querem voltar para o Rio de Janeiro, viu? Porque voltaram para Brasília, mas não gostaram. Ano que vem querem vir para cá de novo. E um dado que é importante aí, que vocês podem estar explorando na divulgação, existe uma lei estadual que isenta, na verdade isenta mais até do que o agricultor, isenta a pessoa física de questão de taxas fazendárias. E com isso, o agricultor, para emitir um bloco de nota fiscal, para ter a inscrição estadual, ele pode fazer isso sem ônus. E, infelizmente, eu sei porque o Otto vai confirmar, infelizmente essa não é uma informação que é de domínio público. Isso é importante, o papel do legislativo também de divulgar as leis, certeza, fazer entendeu? chegar à população. Exatamente, é uma lei estadual e é importante, sabe? Fundamental esse tipo de divulgação. Ia ser minha última pergunta para a gente fechar, justamente o papel do legislativo nesse processo, que é sempre o que a gente está buscando, né? De que maneira a gente também pode participar enquanto poder desse processo aí. O senhor falou de várias coisas importantes que passaram pelo legislativo, Exatamente. A lei próprio financiamento para a compra das máquinas para da produção, foi aprovado na LERJ, tem... O Rio Rural, o financiamento junto ao Banco Mundial, tanto do primeiro, da doação teve, porque a internalização de recursos requer aprovação. O financiamento do Rio Rural, que a gente está começando a liberar agora, né, foi aprovado pela LERJ. Toda a mudança da legislação do leite, que trouxe esse impulso ao crescimento da industrialização de leite no Rio de Janeiro, passou por mudança aqui na LERJ. Agora, mais recentemente, a questão da mudança da carne. Enfim, essa relação de parceria, né, de executivo com o legislativo, ela se dá muito forte e ela é demandada, né, pelos ambientes de produção, enfim, pelas entidades do terceiro setor também, na busca de uma legislação que atenda. E eu acho que a LERJ está cumprindo papel fundamental, não só de produzir leis de boa qualidade em benefício, mas de fazer a divulgação disso. Eu acho que esse espaço, esse trabalho, né, seu interesse por esse assunto, eu acho que assim, demonstra essa ação da LERJ. Vamos repetir aqui o número da lei, que eu ainda não sei, mas a gente vai colocar. E aí eu queria agradecer a presença dos senhores, dizer que fiquei feliz de fazer um programa tão para cima, para o alto, mostrando que a gente tem aí um futuro bacana pela frente. Obrigada a você que nos acompanhou. O Rio em Foco é um programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br e pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.